Bom dia, meus queridos. Então, vamos continuar nossa aula sobre astronomia. Então, a gente viu uma boa parte da história da astronomia. Agora, a gente vai entrar um pouquinho mais na parte matemática, para tentar entender realmente como que acontecem esses fenômenos astronômicos. Então, deixa eu pegar aqui a minha apresentação. Então, a gente tinha visto até o Tycho Brahe. Antes, deixa eu só botar aqui para apresentar a tela inteira. Então, agora vocês já estão vendo minha tela. Então, a gente tinha visto até o sistema de Tycho Brahe, e daí eu falei que agora a gente ia começar a falar de Johannes Kepler. Tá? O que acontece? Qual é a ligação de Tycho Brahe e Johannes Kepler? Né? Eu falei para vocês que o Tycho Brahe entrava ali não pelo sistema que ele propôs, mas porque ele tinha uma ligação muito forte com Johannes Kepler, que é o cara que a gente vai estudar hoje. Tá? Então, o que aconteceu? Tycho Brahe, na época, era um grande pesquisador, né? Ele media com muita precisão as posições de estrelas, planetas no sistema, né, astronômico, e era o melhor da época, e ele tinha um poder aquisitivo alto, né? Ele gozava de boa participação com os reis da época, e ele tinha todo o aparato, né? Na verdade, dinheiro para financiar suas pesquisas. E nisso, Johannes Kepler foi trabalhar com ele. Né? E Johannes Kepler era um grande matemático, e trabalhou muito tempo com Tycho Brahe. E o que aconteceu? Johannes Kepler quis propor uma, um sistema matemático para tentar explicar, né, fazer leis que conseguissem explicar como que acontecia a movimentação dos planetas, né, dos astros em todo o sistema. Então, ele propôs um sistema, né, o astro ficava no meio, né, nesse caso poderia ser o Sol, e os planetas giravam em torno dele, em uma órbita circular. Só que as medidas de Tycho Brahe não batiam com uma órbita circular. Acontecia pequenos erros de medida, coisa de, vamos dizer que era de 2, 3% na medida. Só que Johannes Kepler confiava muito em Tycho Brahe. E ele não acreditava que Tycho Brahe poderia errar as medidas dele nessa escala de 2 a 3%. Na verdade, na época, se estimava que os erros de Tycho Brahe eram na ordem de 0,5%. Então, Kepler não aceitava que as medidas de Tycho Brahe estavam erradas. Ele preferiu acreditar que o sistema que ele tinha proposto estava errado. E ele continuou, né, fazendo suas pesquisas até encontrar um sistema que conseguisse fechar com precisão sobre as medidas de Tycho Brahe. E esse sistema é o que eu vou apresentar hoje. É as 3 leis de Kepler, tá? Então, aqui, ó, nós temos a primeira lei de Kepler. Como não fechava na órbita circular, a única órbita que conseguia fechar perfeitamente sobre essas medidas era uma órbita elíptica. Tá? Aqui eu trouxe uma órbita elíptica bem achatada. Tá? A órbita que a Terra faz em torno do Sol é muito próxima de uma órbita circular, né? Tem uma leve achatamento só, mas é o suficiente para ser uma órbita elíptica. E, então, a primeira lei de Kepler diz o quê? Que o planeta em órbita em torno do Sol descreve uma elipse em que o Sol ocupa um dos focos. Então, essa aqui é a nossa elipse e o astro ocupa um dos focos.
Então, o Sol vai ocupar um dos focos, né? A elipse ela é constituída por 2 focos. Então, se vocês quiserem construir uma elipse em casa, basta pegar um barbante, botar, trancar em 2 pontos esse barbante e esticar uma caneta, né, fazendo a elipse em torno com esse barbante em torno desses 2 pontos. Aí vai formar uma elipse. E esses 2 pontos fixos seriam os focos da elipse. Então, o Sol ficaria em um dos focos. E o movimento seria em torno dessa elipse, tá? E essa elipse teria dois pontos especiais, o periélio e o afélio, tá? O periélio, né, vem de perto, né? Então, quando o planeta passa mais perto do Sol. E o afélio é quando o planeta passa mais afastado do Sol, tá? Então, aqui, ó, esse lado aqui é o afélio e aqui é o periélio. Tá? Não é por isso, gravem bem, não é por isso que nós temos as estações do ano. Não quer dizer que aqui é o verão porque passa mais perto do Sol e aqui é o inverno porque está mais longe do Sol. Não tem nada a ver. Por quê? Né? Só para vocês entenderem como não tem nada a ver, é que no hemisfério sul é verão numa determinada época do ano e na mesma época no hemisfério norte é inverno. Então, já conclui que não pode ser por isso. Vou mostrar para vocês por que tem inverno e verão, tá? Na verdade, inverno e verão é por causa da translação, mas não por causa do periélio pelo afélio, tá? É por causa... Deixa eu pegar aqui, que eu deixei aqui já pronto, porque é uma dúvida que acontece muito com os alunos, tá? Então, aqui, ó, já deixei aqui, ó. É por causa da inclinação, tá? No eixo de rotação da Terra. Tá? Então, aqui eu tenho um eixo que ele rotaciona, né? E ele vai fazendo a translação em torno desse eixo. Tá? Então, não esqueça, a rotação é o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo e a translação é o movimento da Terra em torno do Sol. Então, aqui, ó, entre o eixo de rotação e a órbita da Terra em torno do Sol tem uma inclinação de 23 graus, que eu estou mostrando aqui, ó. Estou mostrando aqui, ó, 23 graus. A imagem é meio ruim, eu vou tentar dar um zoom. Tá? Então, aqui, ó, tem essa inclinação de 23 graus. E é por isso que acontece inverno e verão, primavera e outono. Deixa eu dar um menos aqui. Então, o que acontece aqui, ó, pessoal? Aqui, ó, quando a gente chega nesses pontos aqui, ó, que é o começo do inverno e o começo do verão, a gente chama de solstício, tá? Então, o solstício de verão e o solstício de inverno. E quando nós temos o começo da primavera e do outono, nós temos o equinócio. Então, o que acontece aqui, ó? Enquanto é solstício de verão, vamos dizer que o sul está aqui embaixo e o norte está na parte de cima. Então, aqui eu tenho um solstício de verão no hemisfério sul. Por que isso? Porque se vocês observarem aqui, ó, o Sol está iluminando mais quem? O hemisfério sul. Por isso que é verão. Né? O Sol fica mais, a gente diz que fica mais a pino aqui no hemisfério sul no verão. Tá? Aqui, ó, no outro lado, nós temos o solstício de inverno para o hemisfério sul, porque ó, o Sol está iluminando menos. Está iluminando mais quem? O hemisfério norte. Então, aqui, para eles, é o solstício de verão no hemisfério norte. Ok? Então, aí já consegue entender que pode ter verão no hemisfério e inverno no outro. Tá? E, se vocês observarem aqui, ó, o Sol ilumina igualmente no equinócio, né? O Sol ilumina os dois hemisférios na mesma proporção. Tá? Então, por isso que a gente tem as estações do ano. Ok? Outra coisa muito legal é que
não sei se vocês já ouviram falar, que nos polos tem o dia eterno e a noite eterna, porque no verão, vamos dizer, no hemisfério norte, no polo norte, o verão é dia, e no inverno fica à noite, né? Então eles chamam de noite eterna, porque eles passam, tipo, no inverno, às vezes eles passam 15 dias sem ver a luz do sol, é noite sempre, e no verão eles ficam só tendo dias, não tem noite. Isso acontece por aqui, ó. Se vocês observarem, ó como que o sol ilumina aqui, ó. Então, mesmo se a Terra rotacionar, essa parte aqui, ó, continua sendo iluminada pelo sol. Então, aqui, ó, vai ser sempre dia, não vai ter noite. Tá? Então, quando vocês escutarem a expressão noites eternas e dias eternos, é por causa, né, dessa inclinação da Terra. A gente mora numa região sul, então tem uma latitude elevada. Então, o que acontece? Aqui a gente percebe que no verão os dias são muito mais longos, e no inverno os dias são muito mais curtos, tá? Isso é explicado por essa inclinação aqui, tá? Se vocês irem mais para o sul ainda, né? Vamos dizer, lá na região da Patagônia, esses dias vão ser bem mais acentuados, tá? Eu me lembro que quando eu fui morar na Inglaterra, a primeira vez, eu cheguei lá, eu cheguei bem no começo do verão. Então, eu fiquei muito assustado, porque chegava a 23 horas da noite, 11 horas da noite, ainda tinha sol. Tá? Por quê? Porque no começo do verão é o dia mais longo do ano. Né? O começo do verão é marcado pelo dia mais longo do ano. Então, o dia era muito grande. Então, é muito assustador. Quanto maior a latitude, é mais visível, né, essa diferença entre os dias de verão e os dias de inverno. Tá? Então, isso acontece por causa da inclinação. Aqui eu tenho outra foto mostrando melhor, tá? Então, por que nós temos essa linha imaginária que a gente aprende lá em geografia, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio? Essas linhas, tá? Que estão aqui descritos, tá? Nesse momento aqui, ó, quando eu estou aqui nesse ponto aqui, o Sol, aqui, o Sol fica pino, tá? Então, no solstício de verão, o hemisfério sul, eu tenho o Sol a pino aqui, ou seja, o Sol vai estar bem certinho sobre a minha cabeça. Mas isso só acontece nesse dia, tá? Então, o Sol, a gente mais ou menos entende que ele vai vir até nesse ponto e depois ele começa a retornar, tá? Então, ele fica oscilando sobre esses dois pontos aqui, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Então, quando é verão no hemisfério norte, ele vai vir Sol a pino até o Trópico de Câncer, ok? Então, para onde que eu consigo, a maior latitude que eu vou conseguir ver o Sol a pino, tá? E aqui é nos equinócios, então, vocês conseguem observar que ele ilumina tanto o hemisfério norte e o sul igualmente, tá? Então, por isso que a gente tem os equinócios, né, por causa da iluminação igual nos dois polos. Tranquilo? Então, não esqueçam que as estações do ano não é por causa do periélio pelo afélio, mas sim pela inclinação no eixo de rotação da Terra em torno do Sol. Ok? Então, aqui a gente já viu a primeira lei de Kepler. Agora a gente vai ver a segunda lei de Kepler, tá? Ele percebeu que aqui, ó, até ele está escrito aqui, ó, se vocês se lembram o que é um movimento acelerado, ou seja, movimento acelerado, a velocidade está aumentando, em movimento retardado, a velocidade está diminuindo. Ele percebeu que aqui no periélio a velocidade era maior que no afélio. E como que funcionava, né? Como que ele poderia calcular essa diferença?
e ele criou a segunda lei de Kepler. Tá? O que essa segunda lei de Kepler diz? Ó, a linha que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. O que isso quer dizer? Muito simples, tá, pessoal? Então, aqui, ó, uma linha sai, né, do Sol, vai até onde está a órbita do planeta. Vamos dizer que o planeta estava aqui, ó. Ele varreu, num certo tempo, né? Ele varreu essa linha varreu essa área que eu chamei de A3. Ok? E aqui agora, nesse outro ponto, o planeta, vamos dizer que está aqui, a linha é essa aqui, e no mesmo tempo ele varreu essa área A1. O que quer dizer que essa área A1 e essa área A3 são iguais, porque ele varreu em tempos iguais. Se vocês observarem, qual né, aqui ou aqui que vai ter uma velocidade maior? Claro que vai ser aqui, porque ó, o tanto que ele tem que percorrer para varrer a mesma área. Então, ele vai ter que percorrer uma distância maior. Para percorrer essa distância maior, o que ele tem que fazer? Aumentar a sua velocidade. Então, aqui no periélio, a velocidade é maior do que no afélio. Tá? Por quê? Porque a linha que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Então, no mesmo tempo, ele vai ter que varrer a mesma quantidade de área. Só que aqui está bem mais longe, então, se eu ando um pouquinho, eu já varro uma boa área. Aqui está pertinho, ó, eu tenho que andar bastante para varrer o mesmo tanto na área. Por isso que o meu planeta aqui ele passa uma velocidade maior do que aqui no afélio. Ok? Tomar uma água, que eu me empolgo, mas só fala rápido. E aqui a terceira lei de Kepler. Essas são as três leis de Kepler, tá? O que ela diz? Existe uma constante. E essa constante depende do sistema, tá? Então, o nosso sistema solar tem uma constante. Se for satélites em torno da Terra, tem outro valor de constante, tá? Então, cada sistema vai ter o seu valor de constante. Mas não importa, né? Como o sistema solar, né? Os planetas todos vão respeitar essa mesma regrinha aqui, ó. Que é o quê? T ao quadrado sobre R3. O que significa isso, tá, pessoal? Esse T ao quadrado é o período. Professor, o que é o período? O período é o tempo para dar uma volta em torno do Sol. Então, nesse caso aqui, o período de rotação período de translação da Terra em torno do Sol é 365 dias e 4 horas, tá? Por isso que a gente tem um ano bissexto, na verdade, é em torno de 6 horas, desculpa, 365 dias, 4. Está em torno aí de 6 horas. Então, ali a gente tem o período de rotação em torno do Sol. Então, isso aqui é o período. E esse R aqui, ó, é o raio médio entre a Terra, entre o planeta e o Sol, nesse caso, tá? Por que raio médio? Porque a gente viu que é uma elipse, então é a média dos dois raios, tá? A distância entre o periélio e o afélio, a gente faz a média, tem um raio médio. Então, por isso que é raio médio, não é o raio em si, como uma órbita circular, tá? E para qualquer planeta que eu pegar e fizer uma continha simples, levar o período ao quadrado, dividir por esse raio médio ao cubo, ele vai dar sempre o mesmo valor. Então, aqui, ó, tem vários planetas. Aqui tem um raio médio da órbita, tá? Esse UA aqui, ó, é unidades astronômicas. Se vocês perceberem, essa unidade astronômica corresponde à Terra, ou seja, uma unidade astronômica é a distância entre o Sol e a Terra, tá? Então, todos esses aqui estão em unidades astronômicas.
O período aqui é em anos terrestres, tá? Então, por isso que a Terra é 1. E esses aqui são todos em relação ao ano terrestre, tá? E aqui ele fez essa relação. Ele levou o período ao quadrado, dividiu pelo r ao cubo de todos aqui, ó. E pode ver que todos tiveram um valor muito próximo de quanto? Nesse caso de 1, né? Por causa que a gente está usando essas unidades em relação à Terra, tá? Então, todos aqui tiveram essa relação em torno de 1. Tá? Então, o que acontece? Todos os planetas que estão girando em torno do Sol vão ter que respeitar essa regra aqui, ó, tá? Tem um certo valor constante para todos eles. Muitas vezes vocês vão encontrar que, tipo assim, ó, o t ao quadrado sobre a r ao cubo de, vamos dizer, de Marte, vai ser igual a t ao quadrado sobre r ao cubo de Júpiter, tá? É a mesma coisa, tá? Porque se todos têm que respeitar essa regra, todos aqui vão ter que ter esse valor ao quadrado dividido pelo raio ao cubo, vão ter o mesmo valor, tá? Claro, se eu trocar de sistema e ir para uma outra estrela, esses aqui vão ter outros valores, mas todos os planetas que girarem em torno dessa minha outra estrela hipotética vão ter um outro valor que cá, ok? Deixa eu mostrar aqui mais um pouquinho sobre... Queria mostrar um pouquinho sobre as faces da Lua, tá? Mas antes eu quero mostrar a... Deixa eu achar aqui... Aqui, tá? Um pouquinho dessas leis de órbita, tá? Então, aqui eu tenho um tupete colorado, uma simulação, traz até aqui a Terra, se vocês estão observando aqui, deixa eu aumentar o tamanho aqui. A Terra e aqui o Sol. E aqui ele vai fazer a órbita em torno do Sol. Vou botar a câmera acelerada e vou colocar aqui como o caminho. Vou botar a grade. Então, vocês estão observando ali, ó, a Terra girando em torno do Sol, tá? Vocês estão vendo que tem uma certa diferença, né? Ou seja, o Sol está aqui, ó, bem no meio, a Terra saiu aqui, ó, e aqui ela não passou bem aqui, porque esse lado aqui é o nosso periélio e aqui é o nosso afélio. Como eu falei para vocês, essa excentricidade da nossa órbita terrestre, a excentricidade da órbita terrestre é muito pequena, então praticamente parece que é uma órbita circular, mas não é, é uma órbita elíptica, tá? Tem outra coisa aqui, ó, também a órbita da Lua. Se vocês estão observarem, aqui está em câmera lenta. Eu não sei se vocês conseguem observar, mas a Terra ela está se mexendo aqui um pouquinho. Ela vai um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, tá? E para um lado e para o outro. Por que isso? Porque a Lua e a Terra, por mais que a massa deles seja bem diferente, se eu não me engano, é 80 vezes a massa da Lua, da Terra é maior que a da Lua, tá? Só que, né, nós temos duas massas e uma gira em torno da outra. Isso faz deslocar o centro de massa. Então, na verdade, se vocês observarem, né, esses dois astros giram em torno desse centro de massa. Então, o que acontece? Ele não, por isso que a Terra faz esse certo movimento de um lado para o outro, tá? Por quê? Porque ela também está girando em torno desse centro de massa que é composto pela Terra e Lua, tá? E esse centro de massa está dentro do planeta Terra. Por quê?
porque a massa da Terra é muito maior que a massa da Lua, tá? Isso no Sol, se a gente colocar o Sol aqui, ó, a gente não observa. Por quê? Porque a massa do Sol é extremamente maior que a da Terra, tá? Então, a massa da Terra não chega a fazer um movimento perceptível no centro, mas tem, muito pequenininho, mas tem, tá? Por causa dessa diferença de massa. Até se eu botar aqui, eu consigo aumentar a massa da Lua. Ó, diminuiu, ó, aumentei a massa da Lua, ó, como que esse movimento ficou mais acentuado. Vou tentar diminuir aqui um pouquinho a massa da Terra. Pode ver que a órbita até aumentou, porque eu estou mudando a massa. E olha como fica bem acentuado. Vamos ver se eu não perdi a Lua. Não, continua girando. Ó, agora praticamente o centro de massa dele saiu fora. Ó. Olha como a Terra se movimenta. Por quê? Porque agora a massa deles estão muito tão próximas, né? Então a diferença entre eles é muito pequena. Então a Terra, ó, acaba tendo um movimento aqui mais acentuado, tá? Se eu aumentar a massa da Terra, que eu mexi tanto que eu acabei me mexendo na excentricidade, né? Olha como ficou mais excêntrico aqui. Tá? Então, quando vocês quiserem brincar, vocês podem brincar e ver esses fenômenos ali. Aqui reinicia. Aqui eu tenho um tamanho do planeta. Vou botar aqui o planeta, o satélite girando em torno da Terra. Outra coisa legal também é o período que a Lua demora para estar Deixa eu reiniciar aqui, ó. Pegar aqui a Lua, tá? E vou botar aqui para rotacionar. Só deixa eu botar aqui a grade. Vou ver quanto tempo demora para a Lua girar em torno da Terra. Opa, passou um pouquinho. Vamos ver se eu consigo parar bem certinho lá onde que eu comecei. Passou. Então, tá no zero, começou lá e sim, fazer parar bem certinho lá. Quase. Mas vocês observam que é em torno de 28 dias aqui, ó. É um pouquinho menos, né, 27 dias, algumas horas, para a Lua completar uma volta em torno da Terra. Mas se vocês fazerem qualquer pesquisa, vocês vão ver que as fases da Lua não completam nesses 28 dias, levam um pouquinho mais, né, 29 dias e alguma coisa. Por que isso acontece? Tá? Se nós observar aqui, ó, vamos tentar entender o que é essas fases da Lua, primeiramente, né? Aqui eu tenho o Sol, aqui está bem grandão o Sol, mas é só para mostrar que os raios do Sol vêm em paralelo, ó, né? Então eles atingem o planeta, a Lua, atingem tudo de forma paralela. Então o que está iluminando aqui, ó? Aqui eu tenho a Lua nova, ou seja, eu não vejo praticamente nada da Lua. Por quê? Porque o Sol está iluminando essa parte aqui, ó, e eu estou observando qual? Essa parte aqui, ó, que não tem iluminação do Sol. A gente sabe que a Lua não tem luz própria, então por isso que eu acabo não observando nada da Lua, né? Não vejo Lua nenhuma nesse período, porque a Lua não está sendo iluminada pelo Sol. Conforme ela vai rotacionando, ela acaba tendo uma partezinha dela iluminando. Então, eu consigo ver uma pequena parte dela iluminada. Então, estou vendo aqui, ó, que chamam de lua
crescente. E aqui eu tenho uma parte, a Lua vai crescendo, até eu chegar, quando a Lua chegar nessa posição aqui, ó, que eu vou ter a Lua cheia, tá? Então, a Lua está sendo iluminada pelo Sol, a luz bate na Lua e vai para a Terra, então acaba vendo a Lua cheia. E conforme ela vai girando, né, nós vemos que a Lua vai novamente, né, minguando, né? Então, até ela começar seu ciclo novamente aqui, tá? Se vocês observarem, a Lua começou aqui, ó. Quando ela terminou o seu ciclo, ela está aqui, ó. Então tem esse período aqui, ó. Então, por isso que eu falei esse período aqui leva em torno desses 2 dias para conseguir fechar esse período. Então, para dar uma volta em torno da Terra, a Lua demora 27 horas e 3 dias, tá? Mas, né, o período da Lua, né, as fases demoram 29,5 dias, por causa desse pedacinho aqui que ela tem que percorrer a mais para voltar, por causa que a Terra, né, está rotacionando em torno do Sol, ok? Então, por isso que às vezes a gente vê que tem algumas informações que o ciclo é um, mas o período é outro, por causa que existem movimentos relativos. Tranquilo? Então, aí a gente entendeu um pouquinho das fases da Lua. Tá? Outra coisa bem legal é que vocês vão observar, a fase da Lua é sempre a mesma. Né? Então, o Sol sempre ilumina, a gente sempre vai ver a mesma fase da Lua. Por que isso acontece? Porque a Lua tem seus períodos de rotação e translação sincronizados. Então, ela demora o mesmo período para rotacionar, né, em torno da Terra, é o mesmo para transladar em torno da Terra, é o mesmo que ela leva para rotacionar. Então, imagine que a Terra vai girando, mas ela está girando sempre com a mesma face para a Terra. Então, essa fase nunca muda, porque o período de rotação, o período da translação da Lua é o mesmo. Tá? Você acredita que isso acontece porque a Lua era formada por larvas e essas larvas foram secando, né? E por causa desse atrito entre ela com a própria crosta da Lua, acabou fazendo que sincronizasse esse período de rotação. Ok? Uma coisa bem legal também que a Lua nos fornece é o tal das marés. Então, o efeito da Lua é devido às marés. Deixa eu só ver se eu encontro aqui uma. Aqui, ó. A questão da maré é devido a Lua, tá? Então, o que acontece? A Lua acaba modificando, porque o conjunto, né, modificando a força gravitacional terrestre, criando, né, alguns pontos, essa força gravitacional se torna um pouquinho menor. Então, quando tem essa conjectura aqui, Lua, Terra, né, a força gravitacional da Lua acaba atraindo um pouquinho de água, né? E aqui também diminuindo um pouquinho dessa força gravitacional. Então, por causa da rotação da Terra, essa água também é expelida um pouco para fora, fazendo que aqui e aqui nessa parte tenha uma maior concentração de água, tá? E aqui tenta uma menor concentração de água. Então, aqui eu teria as marés
marés altas, né? E aqui eu teria marés mais baixas, aqui marés altas e aqui marés mais baixas, tá? E conforme, tá? Isso vai, a Terra vai rotacionando, essas marés vão mudando a sua posição. Por isso que nós temos 2 marés por dia, né? Então nós temos a maré alta e 2 maré alta e 2 maré baixa todo dia, por causa que daí a gente tem uma maré quando a Lua está passando aqui, vamos dizer, nesse ponto, e quando a Lua está passando nesse ponto aqui novamente, eu vou ter uma outra maré. Tá? Então, por isso que nós temos 2 marés cheias e 2 marés baixas por dia. Ok? Então, hoje aprendemos várias coisas, né, sobre o sistema solar, aprendemos as fases e as leis de Kepler. Tá? Na próxima aula, a gente vai fazer mais uma aula ainda sobre um pouco de gravitação, mas a gente vai trabalhar com a gravitação de Isaac Newton. Que daí vai vir a historinha da maçã que caiu sobre a cabeça de Isaac Newton. Tá? Então, por hoje era isso aí. Vou passar uma lista de exercícios sobre as leis de Kepler para vocês. Espero que tenham conseguido mostrar os principais fenômenos astronômicos e por que eles acontecem, que é o que é mais interessante, é entender por que isso acontece, né? Esses fenômenos. Então, qualquer dúvida, estou disponível aí. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar lá no WhatsApp, eu tenho o maior prazer em responder, tá? Estou aí para contribuir com vocês, beleza? Um grande abraço a todos, fiquem bem e estudem. Deixa eu agora desligar aqui. Valeu, pessoal.